também o professor Hernani Terra. Seja bem-vindo aqui à Terrinha, né? Espero que o senhor possa comer o nosso jaraqui, né? E sempre voltar aqui, né, professor? Já comeu, estava aqui? Já. Que legal, professor. Então, seja bem-vindo. Se puder, dar uma esticadinha lá na Terra das Cachoeiras, né, professor? Um lugar muito bonito. Seja bem-vindo. Espero que o senhor goste da nossa terra. É isso que eu desejo a todos. Boa tarde a todos e a todas. Faço minhas as palavras da professora Débora, nossa coordenadora acadêmica, aqui representando a direção da Faculdade de Letras. Parabéns à coordenação do evento, parabéns aos monitores e monitoras, né, que trabalharam para a organização do evento. Sejam bem-vindos e bem-vindas os convidados que estão fazendo parte do evento, tá bom? Então, tenham uma ótima semana de trabalho e vamos lá, vamos aproveitar. Obrigada. Boa tarde a todos e todas e todos, né? Em nome do PPGL e da professora Débora, representante da Faculdade de Letras e demais integrantes da mesa, eu agradeço a presença de todos e de todas, né? E que esse evento seja um sucesso como sempre foi, né? E que nesses dias de evento nós possamos discutir, né? Sobre os temas diversos da literatura, da linguística e principalmente da nossa região amazônica, né? Então, as efemérides amazônicas de letras da UFAM já é um evento tradicional, né? E esse ano, né, tem nomes fortes também. E o primeiro deles será o professor Hernani Terra, que vai falar sobre a questão da literatura, né? E os demais presentes, né, como palestrantes, ouvintes ou que irão fazer comunicação, né, sejam bem-vindos. O programa de pós-graduação em letras, né, para quem não está nele ou deseja, nós estamos com as inscrições abertas, né, do dia 19 ao dia 30 de junho para o mestrado 2024. As inscrições já estão abertas, avisem aos amigos, aos estudantes de letras de outras universidades, né, para vir para o nosso programa. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas e ótimo evento. Boa tarde, meu nome é Milena, eu vim como representante docente do Centro Acadêmico de Letras, né, língua portuguesa, e eu fico agradecida com o convite que fizeram para mim para participar hoje daqui, e me recordo de uma efemérides que nós fizemos, havia um link, né, para nós assistirmos online, ainda nos tempos pandêmicos, e foi a primeira vez que eu participei de uma efemérides, e foi muito enriquecedora, né. Então é uma honra para mim ter sido convidada a estar aqui junto com esses professores maravilhosos, quais alguns eu conheço, alguns não, mas eu terei a oportunidade. Então muito obrigada a todo mundo também que apareceu aqui, que veio, que continuará vindo durante toda a semana. Obrigada. Boa tarde a todos, a todas e a todos, né? Eu gostaria de expressar aqui a minha felicidade, né? Em mais um ano nós estarmos aqui nesse encontro, discutindo literatura, falando sobre literatura e vivendo a literatura, né? Gostaria também de rememorar aqui com vocês, rapidamente, confesso que vai ser bem rapidinho mesmo, né? Em uma das nossas viagens pelo Parpol, voltando, o dele me recordou agora de Manicoré, e ele começou a falar que queria criar um grupo de pesquisa, de estudo, voltado para o público da graduação e da pós-graduação, né, que fizesse uma interface entre a literatura e as outras áreas de conhecimento, principalmente a linguística. Aí eu achei a ideia encantadora e nós embarcamos juntos nesse sonho, né, Gabriela? E hoje estamos aqui, no 9º ano, fazendo as efemérides amazônicas de letras. No ano que vem iremos completar 10 anos nessa empreitada. Durante o período da pandemia, onde tudo aconteceu de forma remota, né, as efemérides também aconteceu. Então eu gostaria assim, de expressar o meu profundo agradecimento por todas essas pessoas que estão aqui na coordenação, né, contribuindo, né, de forma bastante significativa para que esse evento acontecesse, porque se não fosse essa contribuição, se não fosse essa união, isso daqui não estaria acontecendo. Como a professora falou, né, a falta de incentivo, isso dificulta muito para que eventos dessa natureza aconteçam e para que
efetivamente ocorra nessa discussão sobre o conhecimento, em especial sobre a literatura produzida aqui no nosso estado. Tá? Gostaria também de agradecer a cada um de vocês que estão aqui presentes, que irão participar ao longo dessa semana, das 13 até as 18h30, 7 horas da noite. Eu espero que vocês gostem muito do evento, porque ele foi preparado com todo carinho. Tá? Gostaria também de agradecer aos nossos convidados, professor Hernani Terra, professora Marina Miranda, professor Tenório Teles, outros convidados que estão ali, que vão chegar também. E é isso. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos. Passamos a palavra ao Dr. Carlos Antônio Magalhães Guedelha, coordenador das Efemérides Amazônicas de Letras, para proferir a palavra de abertura do Congresso. Bom, boa tarde. A palavra de abertura não é de fechadura, mas eu já quero começar fazendo um convite para o ano que vem. É coisa que se fala no fechamento, né? No ano que vem, como a Iná já ressaltou, as Efemérides Amazônicas de Letras completarão 10 anos. Além disso, no ano que vem, o Clube da Madrugada completará 70 anos. Então, as Efemérides Amazônicas de Letras 2024 já tem as suas efemérides, né? Que é os 10 anos das efemérides em si e 70 anos do Clube da Madrugada. Então, nem realizamos ainda esta e já estamos trabalhando para o ano que vem. Nós queremos fazer um grande evento, buscando inclusive o apoio da FAPEAM, que está nos apoiando este ano, né? A FAPEAM presente, né? Que fique bem destacado, FAPEAM presente. É muito gratificante ver um auditório lotado. Eu digo lotado porque algumas cadeiras que vocês acham que estão vazias, não estão sendo ocupadas pelos anjos, né? Tem muitos anjos aqui no auditório, ocupando essas cadeiras que vocês pensam que estão vazias. Sempre acontece assim, né? O auditório tem aqui em torno de 100 assentos. Na inscrição na internet nós inscrevemos até 150, né? E o público às vezes vai variando um pouco, vem hoje, vem outra manhã e tudo, mas se houvesse aqui uma pessoa, nós realizaríamos para essa pessoa. E fico muito contente em ver aqui um público bem variado, gente interessada em literatura, gente interessada em linguística, gente interessada em certificado, tudo está valendo. Interessado em cumprir horas, tudo está valendo. O importante é estar presente aqui. O evento, lembrou aqui o professor Cássio, está sendo transmitido na página de eventos do PPGL, ao vivo, ao vivaço. Oi, você que nos acompanha, sinta-se aqui conosco. Eu sei que muitos se inscreveram, preferiram para acompanhar de casa, né? Deixando os assentos vazios. Nós sabemos, isso é um lugar comum, mas é uma verdade, todos nós sabemos que ninguém faz nada sozinho. Então, eu quero de antemão já agradecer a todo mundo que se envolveu, todo mundo que participou, que colaborou. Muita gente envolvida, desde professores, a discentes da graduação, do mestrado, pessoas externas da universidade, colaboradores, os palestrantes, mediadores, apoiadores. Agradecer aqui ao professor Tenório Teles, presente aqui, meu irmão, né? Que esteve conosco aqui quando nós celebramos 60 anos do Clube da Madrugada e nos deu uma honraria muito grande. Tenório lançou um livro, Clube da Madrugada, Presença Modernista no Amazonas, e teve a generosidade de ir lá na Folha de Rosto dedicar esse livro ao Greenplexa. Muita gente não percebe isso, mas está lá. O Tenório dedicando o livro ao Greenplexa, lá justamente nesse, e lançou o livro no nosso evento. O Tenório está conosco hoje, vai ser entrevistado hoje.
é meu irmão. Eu tenho a honra de trabalhar junto com ele hoje ali no Conselho Municipal de Cultura. Agradecer a todos os palestrantes que se encontram presentes. Me passa a lista, por favor, de quem está presente, porque meus óculos não conseguem registrar todo mundo. E eu gostaria de citar todos os palestrantes que não vão palestrar hoje, mas estão presentes aqui na abertura. Me ajuda aqui, Alexandra. Nós temos aqui, e eu vou antecipadamente pedir uma salva de palmas para esse palestrante que está aqui ao meu lado, eu sou Cássio Ferreira. Diretor do PPGL, coordenador do PPGL, ele gosta muito dessa palavra diretor, de vez em quando eu falo. Aqui, membro da Academia Amazonense de Letras, o imortal Zé Maria Pinto, a doutora Marina Rodrigues, que veio lá da Federal do Espírito Santo, vai nos brindar uma palestra sobre literatura indígena. Essa palestrante aqui ao meu lado, né, com quem eu tenho a honra de compartilhar a liderança do Gremplexa, doutora Inês Isabel. E a pessoa mais entusiasta sobre a obra do Max Carpentier, que é a doutora Auricleia Neves, que está aqui conosco. Dr. James Clay Almeida é a pessoa mais entusiasta sobre a obra do Paulo Jacó, mas vai falar sobre Álvaro Maia para nós. O Nelson Castro não é um palestrante, mas está aqui representando o CLAM, que é o Clube Literário da Amazônia. Eu espero que tenha anotado o nome de todos os palestrantes presentes. Não, porque, por último, não mais importante, esse é para dar um destaque assim, né? O Hernani Terra, gente. Primeiro eu anunciei os palestrantes para depois anunciar o conferencista. Hernani Terra. Girando por aí, sábado à noite, domingo, o Hernani chegou para mim dele, tu vai ser o meu guia turístico, gastronômico e tal. E sabe que guia gastronômico para nós aqui é lá para comer tambaqui, jaraqui, açaí. E quando das águas, nós íamos para o Busa no domingo. Aí vocês lembram que passou a noite de sábado toda, a madrugada chovendo? Eu digo, não vou submeter o Hernani a entrar na mata debaixo de chuva, não. Aí fomos lá pelo Rodo, e rodamos ali pelo Adolfo Lisboa e tal, demos umas voltas legais. Vamos agendar um giro aí também com a Marina, né? Veio lá do Espírito Santo aqui, nos brindar com a sua presença e com a sua fala. Eu acho que todos foram citados, né? Todos os palestrantes. Oi? Eu vou fazer uma palestra, né? Mas eu vou destacar uma pessoa que vai falar junto comigo sobre os 20 anos de Rasos d'Água da Astrid Cabral, que é a Raquel Martins. Ela é discente do PPGL. Vamos falar juntos aqui sobre 20 anos de Rasos d'Água, esse livro da Astrid Cabral. Muito bem, sem mais delongas, mais uma vez agradecendo a contribuição de todos que de alguma forma compuseram a comissão organizadora, a generosidade de todos os palestrantes, mediadores, apresentadores, a generosidade de você que veio prestigiar, agradecendo de coração a todos. Declaro abertas as efemérides amazônicas de letras 2023. Os anjos celebrem conosco, esses anjos que estão sentados aqui.
Neste momento, desfaz-se o dispositivo da mesa de abertura. Iniciamos os preparativos para a Conferência de Abertura das Efemérides Amazônicas de Letras 2023. A nossa conferência de abertura, com o tema A Leitura do Texto Literário, será ministrada pelo Dr. Hernani Terra. Para proceder à mediação desta conferência, convidamos a doutora em literatura pela UNB, Sideni Pereira de Paula. Meu boa tarde a todos e todas. Eu vou chamar aqui para que suba ao palco o professor doutor Hernani Terra para proferir a sua palestra. Por favor, uma salva de palmas. A conferência de abertura. E antes que o professor inicie a conferência, eu vou fazer uma pequena leitura do currículo do nosso professor, nosso querido professor. O professor Hernani Terra é doutor em língua portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde defendeu a tese Leituras de Professores, uma teoria da prática. No seu pós-doutorado, desenvolveu pesquisa sobre o discurso da interdição na obra Crônicas da Casa Assassinada de Lúcio Cardoso, com fundamento na semiótica discursiva. Suas linhas de pesquisa são leitura literária, ensino de língua, leitura e produção de textos, gramática da língua portuguesa. Também é bacharel em Direito, com especialização em Direito Civil e Processo Civil, pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Membro do Grupo de Pesquisas Semióticas da Universidade de São Paulo e parcerista ad hoc da revista Estudo Semiótico, da Revista Brasileira de Língua Aplicada, da revista Entretexto, entre outras e muitas mais. Tem larga experiência no ensino da língua portuguesa, literatura e produção de texto. É autor de livros e capítulos de livros nas áreas de leitura literária, linguística, língua portuguesa, literatura e produção de textos. Professor, seja muito bem-vindo à nossa universidade. É uma honra tê-lo aqui conosco. Eu que particularmente pedi para ser sua mediadora, porque eu sou sua fã. Muito obrigada. Obrigado. Professor, passa a palavra. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde a todos. Eu agradeço ao Emplexa, do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Amazonas, na pessoa do professor Carlos Antônio Magalhães Guedelha, nosso professor Guedelha, pelo convite para participar dessa edição das Efemérides Amazônicas de Letras. Registro também um especial agradecimento à querida professora Ercilaine Oliveira, que foi o contato. Nesse tempo todo eu conversei muito com a Ercilaine, ela por WhatsApp, falando dia de vinda, ajeitando agenda, mandando passagem. Então eu agradeço muito, ela foi muito prestativa. Agradeço também a toda a comissão organizadora dessas efemérides, o pessoal de apoio, o pessoal que está aí com a camiseta, trabalhando, fazendo as inscrições, recepcionando. Muito obrigado a vocês, o evento está muito bem organizado e o trabalho de vocês excepcional. Agradeço a Sideni pela apresentação do meu currículo e agradeço a todos os presentes aqui que dedicaram um pouquinho do seu tempo, abriram mão um pouquinho do seu tempo para me ouvir, tá bom? Bom, a minha fala está prevista para mais ou menos 60 minutos.
E eu vou fazer no começo uma breve contextualização do que eu vou falar, vou perder algum tempinho contextualizando a fala, e em seguida eu vou falar sobre os 3 itens que constam do tema da palestra: leitura, texto e literatura. Bom, para a decepção de algumas pessoas, não vou falar em gramática, embora uma hora eu vou falar aqui em substantivo concreto, vou falar em substantivo abstrato, mas o foco não é sobre a gramática. Eu estava comentando com o professor Guedelha, toda vez que eu vou em algum lugar, você não vai falar de gramática? Eu vou dar um pitaquinho quando eu explicar o que é texto, literário e literatura. Eu vou falar que são substantivos, uns são concretos e outros abstratos, e vocês vão ver que isso tem uma importância muito grande. A gente não liga para isso, mas tem uma importância muito grande saber a noção de concreto e de abstrato, tá bom? Então, feito isso, eu começo contextualizando. Eu vou citar para vocês, de início, 2 frases de 2 autores que me são muito caros. Um vocês conhecem muito, né? É o semiólogo francês Roland Barthes. E outra frase que eu vou citar é de um lituano, mais radicado na França, e contemporâneo do Barthes, foi contemporâneo do Barthes, que é o Algirdas Julian Greimas, ou simplesmente o nosso Greimas. O Greimas, ele é o fundador da semiótica de tradição francesa, a semiótica chamada discursiva. Há várias semióticas. A semiótica discursiva, ela tem seu início lá pela década de 60 com o Greimas, um lituano radicado na França. Tá? Bom, o que dizia o Barthes? Ele dizia assim, o Barthes dizia o seguinte, que em literatura há muitos lugares de chegar, mas só um de partir, e esse lugar é o texto. São frases do Barthes. O Greimas, adaptando uma frase do discurso religioso católico, uma frase que o Guedelha gosta muito, né? O Greimas dizia assim, ele adapta a frase do discurso católico é Extra ecclesia nulla salus, traduzindo o latinório, fora da igreja não há salvação. O Greimas pegou essa frase do discurso católico e adaptou, ele dizia assim, fora do texto não há salvação. Então essas 2 frases, a do Barthes e a do Greimas, têm uma coisa em comum. O ponto de partida é o texto. Né? Então eu citei essas 2 frases porque eu estou partindo de um ponto que eu considero inegociável, né, para o tema proposto para essa palestra, a leitura do texto literário. E esse ponto que eu considero inegociável está contido na palavra texto. Não se pode conceber que se ensine literatura fora do texto, e isso vale para o ensino de língua também. Né? Não estou falando aqui, o tema é literatura, mas também não posso conceber um ensino de língua que fique fora do texto. Né? Os nossos estudos de língua e de literatura podem nos levar a diversas veredas, e parodiando um ponto do Borges, elas vão se bifurcando, né? Mas o ponto de partida deverá ser sempre o texto. Então, posto como cláusula pétrea que o nosso ponto de partida é o texto, a minha proposta é apresentar uma forma alternativa de tratar a literatura e implicitamente a leitura também de textos que não são literários, sob uma proposta diferente daquela que é hoje praticamente hegemônica, que é a leitura de textos com base nos gêneros do discurso. Bom, não há como negar as inúmeras contribuições que os estudos dos textos com base no gênero do discurso nos trouxe. Isso é negável. São tantas essas contribuições que o estudo dos gêneros nos trouxe, que seria impossível aqui eu arrolar todas. Eu vou falar de algumas, né? Uma delas é que, com a perspectiva de trabalhar na escola a leitura com base nos gêneros do discurso, numa perspectiva bakhtiniana, é que
propiciou que os nossos estudantes tivessem contato com uma gama de gêneros que passavam ao largo da escola. Eu sou de um tempo que, quando havia texto na aula de língua portuguesa, havia muito pouco texto, mas era basicamente o texto literário. A gente não lia textos que fugiam da esfera literária. E com a perspectiva do trabalho com gêneros do discurso, abriu-se essa possibilidade. Hoje, os estudantes, eles tomam contato com gêneros das mais diversas esferas discursivas. Isso é uma vantagem enorme. Isso começou com os PCNs. Mas nem tudo são flores. Aí que vem. Talvez, por uma falta de entendimento das propostas curriculares, tem-se observado uma abordagem dos textos numa perspectiva classificatória apenas. Ou seja, prioriza-se, a partir de elementos formais, rotular um texto num determinado gênero. Então, o que está acontecendo, eu tenho observado muito isso. Isso aqui é um artigo de opinião. Isso aqui é um meme. Isso aqui é uma piada. Isso aqui é uma reportagem. Existe uma preocupação muito grande de rotular, né, de colocar uma etiqueta. É como se pegasse os textos e pedisse para o aluno, coloca num escaninho. Então ele vai lá, isso aqui é artigo de opinião, coloca lá no escaninho artigo de opinião. Isso aqui é um meme, vai lá e coloca no meme. Isso aqui é uma charge, isso aqui é um cartoon, isso aqui é um editorial. Então, isso aqui é uma resenha. Então, se adotou uma perspectiva que é bastante classificatória, né? Se etiqueta os textos. Rotular os textos, etiquetar os textos, não é estudar sobre a perspectiva do gênero do discurso. O Bakhtin já dizia, os gêneros são formas relativamente estáveis, eles são plásticas. Então o gênero não se reduz apenas a aspectos formais. Olha, não é porque tem ingredientes e modo de fazer, isso é uma receita culinária. Então se a gente classifica, isso aqui é uma receita porque tem ingredientes, modo de fazer. Então veja bem, os gêneros do discurso, eles são antes de tudo práticas sociais. Né? Essas práticas se manifestam discursivamente. Então quando se aborda o gênero, a gente tem que ver as práticas sociais que subjazem esse gênero. Em síntese, dos 3 componentes dos gêneros do discurso, segundo Bakhtin, que são o conteúdo temático, né, os temas que o gênero abarca, o estilo verbal, né, e a estrutura composicional, são as 3 características que são indissolúveis. O que se tem feito? Se privilegiado a estrutura composicional, ou seja, os aspectos formais. Então, veja, o que acontece? Se prioriza o acabamento do texto e não a sua prática discursiva. Agora, vamos sempre lembrar, conteúdo temático, estilo verbal e estrutura composicional são componentes indissociáveis para o gênero do discurso. Eu não posso classificar só pelos aspectos formais, não só pelos temas que ele abarca, pelo conteúdo temático, e nem pelo estilo fraseológico. Então, da junção desses 3 elementos, eu vou classificar um texto num determinado gênero. Fora que há também problemas de intergenericidade, eu nem vou entrar nessas coisas, mas o que não dá para pensar é essa coisa de rotular o texto sem levar em conta esses 3 itens, né? Só os aspectos formais. O outro problema que eu tenho observado é que na ânsia de expor aos estudantes a uma variedade de gêneros, os estudantes são bombardeados por um número muito grande de gêneros, tem-se deixado de lado um privilégio que antes se dava ao texto da esfera literária. Então hoje se estuda o meme, se estuda o artigo de opinião, se estuda charge, se estuda o horóscopo, e cada vez menos o texto literário. Esses gêneros que vão entrando no currículo, e nos livros didáticos também, porque o livro didático adquirido pelo MEC, ele tem que contemplar a diversidade genérica, então o editor faz entrar no livro textos mais variados gêneros. Onde é que ele vai colocar isso? Não dá para fazer um livro de 800 páginas, né? O livro tem que ter o mesmo número de páginas. Então, vai tirando da onde? Do texto literário. Então, cada vez mais você tem observado que
o número de textos literários dos livros escolares é menor. Né? Por quê? Porque você tem que privilegiar a diversidade de gênero, então eu tenho que tirar algum. De onde eu tiro? Sobrou para nós, como se diz, né? Sobrou para nós, estudantes de literatura, pessoal que trabalha com literatura. Eu até tenho observado, eu comentava com o Bedelha ontem ou anteontem, que a FUVEST, que faz o principal vestibular de São Paulo, né, para a Universidade Pública, para a USP, ela todo ano, e mudava a cada 3 anos, tinha uma lista das leituras obrigatórias para o vestibular. A maioria das universidades faz isso, é uma lista. E tinha lá 9 títulos que o aluno tinha que ler para prestar o vestibular. Esse ano a FUVEST resolveu mudar. Ela não continua tendo 9 títulos, mas não são só de literatura. Ela tirou alguns textos de literatura para colocar textos de outras áreas, de sociologia, de filosofia. É importante, claro que é importante, mas vocês veem bem, o que a gente tem observado? Cada vez mais a literatura vai perdendo espaço, né? Vai cedendo espaço. A gente tem notado isso nas questões de exames, nos livros didáticos, nas aulas, tá bom? Então, veja bem, fica esquisito você trabalhar essa diversidade de gêneros e deixar de fora o gênero literário. Fica esquisito por quê? Porque, de repente, você começa a trabalhar gêneros que os alunos conhecem muito bem, melhor do que a gente. Né? Se eu explicar para o aluno o que é o meme, ele dá uma aula. Né? Então, de repente, você começa a trabalhar gêneros que circulam socialmente, mas gêneros que o aluno tem contato na vida dele fora da escola. E quando você deixa de lado o gênero literário, o que você está fazendo? Criando um déficit enorme. Por quê? O texto literário, ele vê prático para a maioria dos nossos alunos, ele só vê na escola. O meme, ele vê fora da escola. Né? O outdoor ele vê fora da escola, a piada ele vê fora da escola. Então, muitos gêneros que circulam socialmente, ele tem acesso a esses gêneros fora da escola. Mas o gênero literário não. Para a grande maioria dos alunos brasileiros de ensino fundamental e ensino médio, a escola é o único lugar que ele pode ter contato com o texto literário. Então não tem sentido, né? Não vamos negar que se trabalha a diversidade de gêneros, mas também não podemos ficar calados quando a gente vê que a literatura vai perdendo espaço. Acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Porque a literatura é essencial. Ela não só mexe com o lado sensível, mas também ela vai formar um leitor mais capaz. Eu sempre digo, quem pode o mais, pode o menos. Quem consegue ler um conto do Machado de Assis, ou um poema do Manuel Bandeira, consegue entender um tweet. Mas a recíproca nem sempre é verdadeira. O sujeito que tem a competência para ler um tweet, nem sempre tem a competência para ler um texto literário. Então, você pode o mais, você pode o menos. A recíproca não é verdadeira, tá bom? Então, vejam, a escola deve privilegiar a leitura literária, porque ela é modelar, tá? E eu trago um dado relevante, que é o seguinte: quando eu falo de literatura, vejam bem, eu não estou me referindo especificamente ao cânone literário. Eu estou falando aqui em literatura, na cabeça da gente está passando o quê? Machado de Assis, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade. Vamos ter que ler, sem dúvida. Mas também, vejam, a escola deve privilegiar o contato com gêneros, com uma literatura que não é prestigiada socialmente. Por exemplo, os best-sellers. Por que eu digo isso? A literatura mais de consumo. Por que eu digo isso? Porque nenhum leitor literário que eu conheça começou a ler por Proust, Virginia Woolf, James Joyce. Não foi por aí que se começou. Como é que vocês começaram a ler o Harry Potter, o Senhor dos Anéis? Começaram a ler essa literatura mais de consumo. Nós não podemos agir com preconceito em relação a esse tipo de literatura de consumo, porque é da leitura dessa literatura de consumo, dos best-sellers, é que vai surgir o leitor literário. A mesma coisa do cinema. Vínhamos para cá conversando eu e dele, falando do Fitzcarraldo, do Werner Herzog. E ele lembrou do Aguirre, a Cólera dos Deuses, do mesmo Werner Herzog. Gente, maravilhosos. Mas eu pergunto, eu assisti,
A Guerra, Qual Era dos Deuses. O Guedelho assistiu, vimos aqui comentando. Mas a gente não começou a ver cinema pelo Humberto Herzog. A gente via Bang Bang, a gente via comédia de Jerry Lewis, via comédia pastelão. A gente foi aprendendo a ver cinema. Vendo comédia romântica, que hoje passa na sessão da tarde. Então, da leitura desses filmes de consumo, esses filmes mais populares, é que surgiram os leitores dos filmes, vamos chamar de arte, de um filme de Fellini, do Herzog, de Bergman. Ninguém começa por aí. Na literatura é a mesma coisa. Eu não posso começar a literatura, né, achando que eu vou começar já pelo Kafka ou pelo Guimarães Rosa, né? Eu começo mesmo pelo Destino. A gente não pode. A gente não pode pensar que vai começar pelo cânone literário, tá bom? Então, feita essa contextualização, eu vou tratar dos três termos que compõem a minha palestra. São leitura, texto e literário. Bom, a palavra leitura. A palavra leitura, eu prometi que é a palavra gramática para vocês, tá bom? A palavra leitura é um substantivo. Mas é um substantivo que nomeia um processo. Ele nomeia uma coisa, cadeira, copo, água. Nomeia um processo, né? Que tem por referente o ato de ler. Leitura designa o ato de ler. Mas ele também pode, o substantivo leitura, que é abstrato, ele também pode designar o resultado desse processo. A leitura que se faz, a leitura de um livro, a leitura de uma manchete de jornal. E leitura em sentido amplo não é só de texto verbal, a leitura de um filme, a leitura de uma partida de futebol, né? Se a leitura ela nomeia um processo, ela tem por agente humano. O agente da leitura é humano, né? Então, se a leitura se refere àquilo que é humano, ela está no domínio da cultura e não da natureza. Se leitura está no nível da cultura, o que significa? Que ela pode e deve ser ensinada. Leitura se ensina, leitura se aprende. E leitura literária também. Se ensina a ler literatura e se aprende a ler literatura. Esse é o nosso papel, né? Mas o que ler? Eu peço que entre o slide seguinte. Ler é uma prática social de construção de sentidos. Ou seja, aquele que apenas decodifica símbolos gráficos, mas é incapaz de construir um sentido, efetivamente não leu. Se ele não construiu o sentido, ele não leu. O sentido se constrói por um processo interativo entre autor e leitor, mediado pelo texto. Então, o texto é o locus onde autor e leitor se encontram e interagem. O autor, ao produzir um texto, ele tinha em mente um determinado sentido. O leitor, quando vai ler esse texto, vai construir ou reconstruir um sentido a partir de pistas que o autor deixou esparramadas pela superfície do texto. E o sentido que ele construir para o texto, na leitura, necessariamente não coincide com o sentido que o autor pretendeu dar ao texto. O mesmo leitor construirá sentidos diferentes para o mesmo texto, dependendo da época em que ele leu o texto, da maturidade intelectual que ele tem. Se eu lendo Dom Casmurro na idade adulta, eu tenho uma visão muito diferente, mas muito diferente, faço um sentido completamente diferente para aquele que eu fiz quando eu tinha 15, 16 anos, estava lá no ensino fundamental, ensino médio. Não, nem podia ser diferente. Quando eu tinha 15, 16 anos, eu não estava preocupado com adultério, com traição, com coisas nada, né? Quando eu casei, já era um tema que me dizia alguma coisa a respeito, era um tema que me passava pela cabeça. Quando eu fiquei mais velho, já não era mais a questão do adultério,
Hoje eu não leio mais Machado de Assis, Dom Casmurro, pensando em adultério. Eu não fico preocupado se Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. Isso não me interessa. Né? Isso não me interessa. Eu estou preocupado com outras coisas. Na minha idade eu estou preocupado, como Machado diz logo nas primeiras linhas do romance, em unir as duas pontas da vida e reconstituir na velhice a adolescência. É outra leitura que eu faço. Um garoto de 16 anos não faz essa leitura. Ele ele está no começo da vida, ele não vai reconstituir as duas pontas da vida. Né? Então eu já leio Machado de Assis, Dom Casmurro, com outras coisas. Eu já não fico mais naquela discussão se Capitu traiu ou não Bentinho. Né? Eu fico vendo como é que na velhice, né, de um sujeito amargurado, ele recompõe a adolescência, a infância, o primeiro namoro, isso por diante, tá bom? Então vejam bem, leitores diferentes e o mesmo leitor constrói sentidos diferentes para o mesmo texto. Então você vai me perguntar, mas quer dizer que qualquer leitura é válida? Evidentemente que não é qualquer leitura que vale. Essa leitura que eu faço de reconstruir as duas pontes da vida está autorizada pelo texto do Dom Casmurro? Sem dúvida, está lá nas primeiras linhas. Discutir se Capitu atraiu ou não atraiu o Bentinho é uma discussão que é relevante que está lá no texto. Então, o texto admite várias leituras, mas não qualquer leitura. Né? Só são as leituras autorizadas pelo texto. Entra o slide seguinte, por favor. A leitura literária, ela apresenta características próprias, que são características bastante diferentes da leitura dos textos de linguagem ordinária. Por quê? Como ela é uma leitura diferente, ela exige que se mobilize estratégias diferentes daquelas que a gente emprega na leitura dos textos comuns. Aquilo que eu falei, você não lê um tweet do mesmo jeito que você lê um texto literário, um poema do Drummond. Você não lê um tweet do mesmo jeito que você lê a Divina Comédia do Dante. Você mobiliza outras estratégias, tá bom? Que são diferentes das estratégias que se mobilizam na leitura literária e da leitura do texto ordinário. Nos textos ordinários, de linguagem ordinária, o objetivo daquele que produz o texto qual é? Ele está voltado para o conteúdo, transmitir uma informação. Né? Proibido usar celular, proibido fumar nesse ambiente, né? Mantenha a porta fechada. Ele está preocupado com o conteúdo informacional, com aquilo que o texto diz. No texto literário, não é só com o que o texto diz, mas como ele faz para dizer o que diz. Quais são as estratégias discursivas que o autor usou para dizer o que diz. Dizer de adultério, todo mundo diz, pode ter 1000. Agora, no texto literário, o que importa muito são as estratégias discursivas em que o autor se valeu para dizer o que diz. Então, normalmente, esse é um problema que a gente vê com interpretação e leitura de texto. Muitas vezes o sujeito fica somente naquilo que o texto diz. Quando é texto literário, não basta ficar naquilo que o texto diz. É preciso dizer quais estratégias discursivas, textuais, o autor se valeu para dizer aquilo que diz. Vejam, então a leitura, por exemplo, quando você faz de um texto narrativo, não deve ser e depois, e depois, e depois. A criança faz assim. Conta uma história para a criança. O que a criança fala? E depois? E depois? Ela quer saber a sucessão dos acontecimentos. O leitor literário, ele vai além disso. Assim, por que ele contou desse jeito? Por que ele contou desse jeito? Por que ele contou isso antes e não depois? Então, veja, é uma leitura diferenciada. Tá? Então, vejam, o slide seguinte, por favor. Bom, e eu chamo a atenção que na leitura dos textos literários há uma coisa que é muito importante, que é o plano da expressão do texto. Nós vamos ver daqui a pouco que o texto tem um plano da expressão e um plano do conteúdo. Muitas vezes na linguagem ordinária você está só voltado para o plano do conteúdo, aquilo que o texto diz, o seu conteúdo informacional, se é proibido fumar, se não é proibido fumar, se isso tem multa, se não tem multa. Quando se lê o texto literário, o plano da expressão também significa. O plano da expressão não é só expressão, ele também é conteúdo. Né? Então veja, o que acontece? Quando eu leio um texto literário, eu estou percebendo que aquilo é produzido por um sujeito para sujeitos e fala sobre coisas humanas. E no plano da expressão, o que acontece?
você tem elementos que vão constituir o sentido do texto. Isso vai ficar muito claro na poesia, né? Então, o texto ele resulta de superposição de dois planos. O que é um texto? Para a semiótica de tradição francesa, que é onde eu desenvolvo as minhas pesquisas, antes de falar nisso, é só uma coisinha. Há tantas definições de texto quantas forem as linhas teóricas em que você se aportar, tá bom? Então eu vou dar uma definição aqui de texto, mas nem é a melhor, não é a única, nem pretendo que seja a que resolva tudo, né? Coisas como texto, discurso, você vai encontrar uma série de definições, uma série de conceituações, dependendo da linha teórica que você se aportar. Para análise do discurso, o texto é uma coisa, para a linguística textual é uma outra, para a pragmática é outra, para a semiótica de tradição francesa é outra, assim por diante. Então eu vou falar o que é texto nessa linha teórica da semiótica de tradição francesa. O texto, ele resulta para a semiótica da superposição, ele é um todo de sentido. O primeiro é um todo de sentido, o texto é um todo de sentido. Aí coincide com muitas outras teorias. O texto é um todo de sentido. Agora, esse todo de sentido, ele resulta da superposição de dois planos. O texto tem um plano da expressão e um plano do conteúdo. Isso é fácil para vocês entenderem, porque a semiótica discursiva, essa noção de texto, a semiótica discursiva, ela começa aí lá em Saussure. Vem de Saussure, para Ierslev e chega no Greimas. O Greimas é um herdeiro de Saussure e de Ierslev, essa é a tradição. O Saussure dizia, olha, o signo tem uma expressão e um conteúdo. Tem um significante e um significado, é isso. A semiótica vai nessa linha. Tem um significante, que ele chama de plano da expressão, isso já aparece no Ierslev. Ierslev continua Saussure. Ierslev aprofunda Saussure. O Ierslev mostra que o signo ele tem um plano da expressão e um plano do conteúdo, tá? E a semiótica pega isso, mas assim, olha, só que ela vai além do signo. Porque eu falei do Barthes no começo, muita gente vai dizer, mas o Barthes é da semiótica, você falou que ele é semiólogo. Ele é semiólogo. O semiólogo ainda fica no signo. A semiótica vai além do signo. O objeto da semiótica é o texto, tá? Ela não é uma ciência do signo. Ela é uma ciência do texto. Entendendo o texto como um super signo. Qualquer que seja o plano da expressão, verbal ou não verbal, uma pintura, um filme, um poema, uma piada, o que for. Então, o que é o texto para a semiótica? Ele resulta, é um objeto de comunicação que resulta da superposição de dois planos. Um plano da expressão e um plano do conteúdo. Vamos entender esses dois planos. O plano da expressão, o nome já está dizendo, é aquilo que expressa o conteúdo. Ele é material, é dado por uma linguagem qualquer. Pode ser verbal, pode ser não verbal, pode ser mista. Então, o plano da expressão é uma linguagem. No caso da literatura, será a linguagem verbal, oral ou escrita, no caso, a literatura oral. E o plano do conteúdo, o que é o plano do conteúdo? É aquilo que o texto diz. É o conteúdo. O plano da expressão é de ordem sensorial. Você vê, você escuta, no caso, se for uma pintura, você vê as formas. Você sente, o plano da expressão é sensorial, é percebido pelos órgãos do sentido, ele é concreto. O plano do conteúdo você não percebe pelos sentidos, ele é de ordem cognitiva. Agora, há uma relação entre expressão e conteúdo. Agora, eu estou separando expressão e conteúdo apenas didaticamente, não existe essa separação. Essa separação é plenamente didática, só didática. Porque toda expressão é expressão de um conteúdo e todo conteúdo se expressa através de uma expressão. Eu não posso dissociar, eu faço essa dissociação para efeitos didáticos. É como a gente faz com o signo, tem um significado e um significante. Mas isso é dissociado, isso são como o verso e o anverso de uma folha de papel, tá? Então, a leitura que se faz de um texto normalmente é feita como? Da expressão, daquilo que é material, para o conteúdo, aquilo que é cognitivo, tá bom? Então, agora, o que acontece?
não existe uma isoformia perfeita entre expressão e conteúdo. Por quê? Porque tem muita coisa que está no conteúdo, mas não aparece na expressão. O texto está cheio de subentendidos, está cheio de pressupostos, tem umas armadilhas. Às vezes o sujeito na expressão está dizendo uma coisa e no conteúdo está dizendo o contrário do que ele disse na expressão. Então veja, não é que tudo que está na expressão esteja no conteúdo. Você tem no plano da expressão pistas para chegar a esse conteúdo, porque há conteúdos que não são expressos, né? Então, vocês pegarem o Duclos, por exemplo, ele vai trabalhar muito com os pressupostos, com os subentendidos. Eles não estão no plano da expressão, mas são conteúdos expressos, são conteúdos manifestados no texto. Quando você diz assim, tinha uma manchete no jornal outro dia assim: mulheres já podem dirigir na Arábia Saudita. O que está no plano da expressão? Mulheres já podem dirigir na Arábia Saudita. O que está dito no conteúdo? Que antes mulher não podia dirigir na Arábia Saudita, né? Então você tem um indicador gramatical, o advérbio já, que nem propriamente é um advérbio, é um operador argumentativo, que vai te levar a um conteúdo pressuposto. A literatura faz isso o tempo todo. Há coisas que não estão manifestadas na expressão, mas estão no conteúdo, são os implícitos, né? E outra coisa, perceber que quando você está lendo um texto, seja ele literário ou também não literário, esse texto guarda relações intertextuais com outros textos. De repente ele está falando uma coisa, você precisa fazer a relação intertextual com o texto fonte. Ou ele está falando de alguma coisa, esse discurso sobre o qual ele está construindo o texto dele se opõe a um outro discurso, é uma coisa que a gente chama de interdiscursividade. Todo o texto é marcado pela heterogeneidade, todo o texto está em diálogo com outros textos. E esses conhecimentos eu tenho que acionar na hora da leitura, tá bom? Entre o slide seguinte, por favor. Tá. Eu vou pegar alguns exemplos para mostrar isso, que fica mais claro do que eu ficar falando aqui. Todos vocês conhecem um poema do Drummond, né, que começa assim: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Todo mundo conhece esse poema. Eu não vou ler o poema inteiro, mas me interessa aqui por hora esses dois primeiros versos. O que ele diz? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Isso está no plano da expressão. Para eu chegar ao plano do conteúdo, eu faço sempre uma leitura vertical. Eu vou da expressão para o conteúdo. Para chegar no plano do conteúdo, eu tenho que fazer uma série de relações. O poema não é nada fácil. Uma primeira coisa que eu tenho que perceber, que quando o Drummond fala no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, ele está dialogando com outros textos. Isso é uma referência explícita a outros textos. De cara vai vir para mim que texto? O Bilac, né? Nel mezzo del caminho. Poema do Bilac, um soneto parnasiano chamado Nel mezzo del caminho. Diz assim: cheguei, chegaste. Vinhas fatigado e triste e fatigado eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. Esse poema é bem conhecido do Bilac, no meio do Nel mezzo del caminho. Vocês vão falar assim, mas qual é a relação intertextual do Bilac, que é um parnasiano, com o Drummond? Onde está o caminho, a pedra? Onde está? A intertextualidade não está no plano do conteúdo. Ela está no plano da expressão. Muito bem. Ela está no plano da expressão. Os dois poemas se construíram por uma figura de retórica chamada quiasmo. O quiasmo é uma figura de retórica, quiasmo vem de que é uma letra grega, que é um X assim, tá? Sabe o X nosso? Em grego isso chama ki. Então quiasmo é uma referência cruzada, tá? Então você constrói o teu texto cruzado, né? Você repete no verso seguinte, ou na frase seguinte, ou aquilo que terminou, você começa a frase seguinte pelo aquilo que terminou anterior, né? Por exemplo, é uma casa portuguesa, com certeza uma casa portuguesa. Isso é um quiasmo, né? É uma casa portuguesa, com certeza uma casa portuguesa. Vamos ver o poema
do Drummond e o do Bilac são construídos através de um quiasma. Quiasma, assim, você tem uma relação em que inverte o verso. Vocês todos já, quando andaram no trânsito, já viram ambulância no trânsito, né? A ambulância, você está dirigindo, já viu uma ambulância atrás de você no trânsito? Você está assim, você escuta aquela cena, você olha no retrovisor para ver quem está atrás, o que aparece escrito no retrovisor? Ambulância. Aparece a ambulância, deixa eu sair, porque a ambulância tem prioridade, então você afasta para a ambulância passar. Mas como é que está escrito na ambulância? Ah, está ao contrário. Está ao contrário. Por quê? Porque quando ela bate no espelho, ela volta. E volta ao contrário. O quiasma é isso. No meio do caminho tinha uma pedra. Bateu, volta. Tinha uma pedra no meio do caminho. Bate e volta, bate e volta. Volta ao contrário. Cheguei, chegasse. Vinhas fatigado e triste. E triste e fatigado eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada. Bateu, volta. E a alma de sonhos povoada eu tinha. Tá? É uma referência a um quiasma. Então você tem uma referência, o poema do Drummond recupera alguma coisa do poema do Bilac. Então, quando eu leio o texto literário, eu tenho que fazer essas associações intertextuais, interdiscursivas. Agora, se você pensar mais longe, e a pista está no título do poema do Bilac, o poema do Drummond não volta só ao Bilac, ele volta aonde? Na Divina Comédia, né? O poema do Drummond, ele volta na Divina Comédia. Como é que são o primeiro? Qual é o primeiro terceto da Divina Comédia? Nel mezzo del camin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via è smarrita. Traduzindo o italiano para o português, assim: a meio do caminho desta vida, achei-me errar por uma selva obscura, longe da boa vida então perdida. Agora veja bem, quando eu faço todas essas relações intertextuais e vou chegar lá na Divina Comédia, no meio do caminho da nossa vida, eu começo a voltar para o poema do Drummond e começo a ver o seguinte, fazendo análise sintática. Eu falei para vocês que não ia falar de gramática. Mas no meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho não é adjunto adverbial de lugar, né? Não é adjunto adverbial de lugar. Não é quem está mandando vir uma pedra lá no meio do caminho. E o caminho, no meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho de uma pedra. O que é esse no meio do caminho? É adjunto adverbial de tempo. No meio do caminho da minha vida. Não é que eu estou andando, não vai fazer uma leitura literal do texto literário, você tropeça. Estava andando, de repente tropecei no paralelepípedo. Não, no meio do caminho da vida, né, que para o Dante era aos 40 e poucos anos, né, era a média idade, ele se viu numa selva escura. E o Drummond recupera isso. Ele vai dizer: olha, no meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho da minha vida, não no meio do caminho. Não vou fazer uma leitura literal, tá bom? Veja, então o que acontece? Entre o slide seguinte, por favor. Eu disse para vocês que nos textos, no plano da expressão, pode estar escrito uma coisa e no plano do conteúdo está dito outra. Eu peguei esse exemplo do Manuel Antônio de Almeida. É um livro que todo mundo conhece, todo mundo leu e pede para os alunos lerem. Os alunos leem, gostam muito, já virou peça de teatro, é uma delícia. É o Memórias de um Sargento de Milícias, né? É uma maravilha de livro. Tem uma passagem do Memórias de um Sargento de Milícias, que é essa que eu coloquei aí, eu vou ler com vocês. Com força, menina, com bem força, e Nossa Senhora não desampara os fiéis. Ânimo, ânimo, isso mais que sucede é uma vez por ano. Desde que nossa mãe Eva comeu aquela maldita fruta, ficamos nós sujeitas a isso. Eu multiplicarei os trabalhos de teu parto, são palavras de Jesus Cristo. Já se vê que a comadre era forte em história sagrada. Vamos reler. Você tem ali um travessão, então você tem um discurso direto e a personagem falando, a comadre falando, não é a comadre que está falando? O que a comadre diz? Com força, menina, está falando com uma interlocutora. Com bem mais força, e Nossa Senhora, deixa eu ler aqui.
por Nossa Senhora não desampara os fiéis. Ânimo, ânimo, isso é o mais que sucede uma vez por ano. Desde que nossa mãe Eva comeu aquela maldita fruta, ficamos nós sujeitas a isso. Agora vem aspas, essas aspas é discurso citado. Discurso citado. Não é mais a comadre falando, mas citando o texto de outro. Tudo bem? É discurso reportado. Por isso que botou entre aspas. O que a comadre está dizendo? Uma fala que não é dela. Ela está reportando uma fala. Eu multiplicarei os trabalhos de teu parto. Segundo a comadre, são palavras de Jesus Cristo. Aí entra o narrador, em terceira pessoa. Já se vê que a comadre era forte em história sagrada. É isso que está no plano da expressão. E o que está no plano do conteúdo? O contrário disso. Ele está dizendo, a comadre não sabe nada de história sagrada. A comadre é uma anta, está falando besteira, está falando bobagem. A comadre não sabe nada. Então ele afirma no enunciado, mas nega na enunciação. Então você tem duas vozes aí, você tem uma superposição de vozes nessa fala do narrador. Tem alguém que afirma e tem alguém que nega. Ele afirma no enunciado e nega na enunciação. Ele afirma no enunciado e diz o contrário na enunciação. O que o narrador está dizendo? Que a comadre não sabia nada de história sagrada. Por quê? Porque eu multiplicarei os trabalhos de teu parto não é uma frase de Jesus Cristo. Isso está no Gênesis, está no Velho Testamento. Então, veja bem, aí você tem aquilo que a gente chama de ironia. Bom, então caminhando, tenho 15 minutos, já estou chegando ao final, mas eu tenho que falar de textos temáticos e textos figurativos. Para a semiótica, há dois tipos de textos, os textos temáticos e os textos figurativos. Textos temáticos são aqueles em que predominam os temas. Temas são conceitos, são ideias, são abstrações. Figuras são elementos concretos. São palavras que se referem aos seres, que nomeiam as coisas, que têm um referente no mundo objetivo, no mundo natural, seja esse, podendo até ser o mundo criado pela imaginação. Então você tem, por exemplo, são temas, inveja, solidariedade, empatia, amor, ódio, são temas. Figuras são elementos, palavras concretas que dão concretude aos temas. Então, elas têm um referente no mundo natural, por exemplo, pedra, homem, árvore, rio, ou esse mundo criado pela imaginação, androide, fada, fantasma, ogro, são figuras, que são concretas. É aquela noção que a gente ensina para o aluno, tem palavra concreta e palavra substantivo concreto e substantivo abstrato. A gente não ensina isso? Ensina. Agora, presta atenção, não é só substantivo que tem concreto e abstrato, Deus do céu. Não é só, tem adjetivo que é concreto, verde, amarelo, é concreto, não é? Como é que você percebe o verde e o amarelo? Visualmente, ele é sensorial. Tem verbo que é concreto, correr, andar, pular, são verbos concretos. E você tem adjetivos abstratos, você tem adjetivos abstratos. Por exemplo, você fala assim, sofrer, imaginar, são verbos abstratos. Você tem adjetivos abstratos, arrependido, angustiado. Então, as palavras podem ser concretas e abstratas e não precisa ser só substantivo. Nos textos em que predominam as palavras concretas, eu chamo de textos figurativos. Os textos literários são figurativos. Predominam palavras concretas nos textos. Caminho, pedra. Vê o poema do Drummond que eu li, é um texto figurativo. Nos textos científicos e filosóficos, predominam os temas. Eles são mais abstratos. Todo texto tem tema, todo texto se constrói sobre tema, mas qual é a diferença? Nos textos figurativos, os temas vêm revestidos por figuras, por palavras concretas. No texto filosófico é dado de cara o tema. Então, todo texto tem tema. Agora, o que acontece? No texto figurativo, esses temas são recobertos por palavras concretas. Um jeito muito prático de perceber isso é através dos ditados populares. Já está aí. Ó,
Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é figurativo. Água visual, água. Você vê a água, ou sente a água, né? Mole, ó, é um adjetivo. Mole é adjetivo, adjetivo concreto ou abstrato. Concreto, você pega, você sente tatilmente. Pedra é concreto, dura é concreto, bater é um verbo concreto, furar é um verbo concreto. Esse é um texto figurativo que está encobrindo um tema, no caso, a persistência. Macaco velho não põe a mão em cumbuca, isso é figurativo. Isso é figurativo. Macaco é concreto, velho é concreto, você vê que é velho, né? Cumbuca é concreto. O que está por trás dessas palavras concretas? O que elas estão revestindo? Um tema, a precaução. Palavra de rei não volta atrás. Palavra é concreto, rei é concreto, né? Voltar é concreto. Mas o que está por trás dessas figuras? Um tema, né? A firmeza. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. São palavras concretas que revestem um tema, dão concretude para esse tema. A retaliação, vingança, assim por diante. Tá? Um exemplo típico de texto figurativo é a fábula. A fábula você tem lá animais, né? Rio, né? Você tem rio, lobo, cordeiro, água, né? Por trás dessas figuras tem um tema. Tem um tema que na fábula é expressa na moral, na moralidade, né? Então vejam bem, eu vou pegar um exemplo que todo mundo conhece. Vocês conhecem um conto da Clarice Lispector chamado Uma Galinha? O conto diz o quê? Era uma galinha de domingo, ainda vivia porque não passava das 10 horas da manhã, aí resolve fazer o almoço de domingo. O que nós vamos fazer? Vamos matar a galinha, vamos comer a galinha. E o pai, todo, dando uma de atleta, sai para pegar a galinha, para matar a galinha foge. A galinha sobe em cima do muro, ele corre atrás da galinha em cima do muro, pega a galinha. Na hora que ele pega a galinha, o que acontece? A galinha bota um ovo, lembra? Aí, não, a galinha bota um ovo, não vamos matar a galinha. A filha chora, não quer, a mãe, não pode mais matar a galinha. Veja, você tem ali nesse ponto uma série de figuras, eu vou lembrar algumas para vocês. A galinha, ovo, o canto da cozinha, ela era nascida para a maternidade, era uma velha mãe, era uma jovem parturiente, ela era a rainha da casa. A rainha foi pegar a galinha, encostaram na cozinha do lado do fogão e a galinha passou a ser a rainha da casa. A galinha é a rainha da casa. A galinha deu à luz, a galinha deu à luz. Você tem uma série de figuras que vão se encadeando naquilo que eu chamo de isotopia, vão formando uma cadeia, formam uma isotopia figurativa. Por trás dessas figuras que vão se encadeando, dando coerência para o texto, elas estão revestindo um tema. O concreto está revestindo o abstrato. O texto literário é figurativo, mas o tema está lá. Ora, do que a Clarice Lispector está falando? Vocês acham que a Clarice Lispector pegou um dia da vida dela o lápis e o papel para escrever sobre uma galinha? Ela estava preocupada com a galinha. Gente, do que a Clarice Lispector está falando? Do que ela não pode ler isso aqui como se fosse uma galinha. Ela está falando do quê? Maternidade. Ela está falando da mulher. Esse é o tema da maternidade, da mulher que deu à luz. É disso que o conto está lá. Então não dá para fazer uma leitura literal. Isso é como o texto literário é isso. Como o texto literário é figurativo, o que você tem que fazer? Descobrir as figuras que estão por trás do tema. Na leitura literária o que a gente faz é sempre isso. A gente vai percebendo no plano da expressão uma série de figuras que vão se encadeando e a gente, a partir dessas figuras, chega ao tema. Todo texto se fala de um tema. Todo texto se constrói em cima de temas. Qual é a diferença do texto figurativo? Que no texto figurativo esses temas estão concretizados, estão materializados em figuras, em palavras concretas. Compete a quem lê descobrir o que está por trás da figura. Né? O que a Clarice Lispector está falando com a galinha que botou ovo e depois ficou jogada no canto da cozinha? Da mãe, né? Esse é o ponto da Clarice. Bom, caminhando para o final,
a gente tem que falar, falei de leitura, falei de texto e falo agora o que é literatura. Bom, essa é outra pergunta impossível de responder, tá? O que distingue um texto literário de um texto não literário? Por que as obras do Flaubert, Dostoiévski, Machado de Assis, Guimarães Rosa são consideradas literárias e os livros do Paulo Coelho, do Dan Brown, o Código da Vinci, do John Grisham, aquele que faz tudo, história policial com base em advogado, júri, né? Por que eles não são literatura? Essa é uma pergunta muito difícil de responder, né? Não é fácil de responder isso. Por quê? Porque a conceituação de literatura varia de acordo com o tempo. A professora Leila Perrone Moisés, no livro Mutações da Literatura do Século XXI, ela diz o seguinte, abram aspas, fala-se em literatura como se todos soubessem do que se trata, mas na verdade não existe um conceito de literatura, mas acepções que variam de época para época, eu acrescentaria de lugar para lugar. Lá numa tribo africana, a literatura é uma coisa, para nós é outra. No século XVI, literatura era uma coisa, no século XXI é outra. Né? Autoficção é literatura. Hoje a gente discute essas coisas. Né? Então, veja bem, não há um único critério que você possa classificar o texto como literário ou não literário. Na verdade, o que existe são critérios. São critérios. E a gente adota para dizer, olha, isso é literatura ou não. Esses critérios são de duas ordens. Um primeiro critério repousa na imanência do texto. Na imanência do texto. Isso é, ele leva em conta o texto em si. Leva em conta o texto em si. Como é que o texto se construiu, quais foram os recursos, sobretudo recursos linguísticos, que fazem com que aquele texto seja alçado à categoria do literário. Isso teve uma época que isso foi muito estudado aqui e virou moda contagiante. Quando, na década de 70 no Brasil, começaram a se divulgar os estudos dos formalistas russos, do Yakubson, sobretudo, que era um descendente dos formalistas russos, com um texto que aqui todo mundo leu. Chegou até a livro didático, que era o Linguística e Poética, as funções da linguagem, o emissor, mas normalmente e o Yakubson dizia da função poética da linguagem. Dizia que a linguagem poética era aquela que se voltava para si mesma. Então tem gente que adota o critério de literário, assim, é uma linguagem especial, é uma linguagem que valoriza o plano da expressão. Né? Esse critério é de ordem da imanência. Aquele é um conto. Por que o Tchekov, eu considero uma história que o Tchekov conta é um conto literário, e a história que minha avó contava eu não considero literatura? Porque é um jeito que às vezes a gente pode contar até a mesma história, mas minha avó contando não era literatura. Quando o Tchekov conta, porque a maneira como ele organiza a narrativa, né? A organização temporal, a superposição de vozes. Então você leva o critério aí, é da imanência, o texto em si. O outro critério é o da transcendência. Você não leva em conta só o que o texto diz, a linguagem do texto, para classificá-lo como literário. Você leva em conta também fatores externos a ele. Sobretudo fatores institucionais. Por esse critério, gente, parece absurdo o que eu vou dizer, mas assim, é literatura aquilo que se diz que é literatura. Como no Código Penal, o que é crime? O que é crime? É aquilo que a lei define como crime. Se a lei diz que é crime, é crime. Se a lei não diz que é crime, não é crime. Literatura é aquilo que se definiu como literatura. E algumas instâncias legitimadoras alçaram, disseram que isso é literatura, mas isso não é. Então, por exemplo, quando diz assim, você vai perguntar, mas quem são essas instâncias que têm legitimidade para dizer que isso é literário? Não. São várias. Começa pela academia, pela universidade, começa pela crítica literária, começa e passa também por várias, a academia, a crítica literária, os intelectuais, uma série de pessoas. Não, isso aqui é literatura. Isso aqui não, Paulo Coelho não é literatura. Então são pessoas, instituições que legitimam um texto como literário ou não, tá bom? Então veja bem, o que acontece? Vocês vão perguntar, e a escola? A escola é uma fonte legitimadora do que é literatura?
Não, diretamente, mas ela reverbera essa instituição. A escola ecoa aquilo que essas instâncias disseram que a literatura, a escola ecoa isso. E a escola tem um papel importantíssimo, porque é a escola que vai dar uma coisa que a gente chama de cânone literário. A escola não só divulga a literatura, aquilo que é literário, aquilo que instituíram como literário, como ela é responsável pela manutenção de um cânone. Por isso que as pessoas dizem, quando eu pego o livro tem sempre os mesmos autores, os mesmos poemas, porque aquele é o cânone. E é difícil, às vezes, furar esse cânone, fazer, por exemplo, com que autores que não estão no cânone cheguem à escola. O livro didático faz isso, o livro didático reproduz o cânone. O livro didático reproduz o cânone. Então você vai encontrar no livro didático Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, né? E dificilmente se encontra alguém que fura o cânone, tá bom? Então é basicamente isso. Veja, eu encerro dizendo para vocês, porque meu tempo está esgotando, que responder o que é literatura não é fácil. Há mais perguntas do que respostas, tá? A gente poderia dizer, eu vejo gente dizer assim, bom, mas é fácil dizer o que é literatura. Basta dizer que literatura é arte. Ela se diferencia do jornal, que não é arte. Literatura é arte. Só que aí a gente entra num círculo vicioso doido de pedra, né? Porque eu teria que perguntar para vocês, o que é arte? O que é arte? Quando alguém pega um urinol, põe o urinol de cabeça para baixo lá no museu, é arte. Se eu estou andando aí e vejo alguém jogar um material de construção num terreno baldio, vejo um urinol, aquele que tem banheiro masculino, o urinol é aquela peça de porcelana que tem banheiro masculino. Quando eu olho no terreno baldio e vejo, o cara jogou entulho, aí que sujeito mau, cidadão. Eu vou no museu e vejo o mesmo, eu vejo aquele urinol de cabeça para baixo. Isso é uma obra de arte. É a fonte do Dejame. Porque o lugar onde ela está constitui o status de arte. Então dizer que literatura é arte, sem dúvida, literatura é arte. Mas para a gente definir, eu entraria numa outra discussão que não cabe aqui e seria até mais complicado, porque a gente teria que discutir aqui o que é arte. Eu agradeço a vocês. O último slide, por favor. O último. Muito obrigado pela atenção, a paciência com que me ouviram. Muito obrigado mesmo. Nós agradecemos imensamente ao nosso querido conferencista. Certamente nós saímos daqui, já estamos mais enriquecidos. Agradecemos também a todos aqui presentes. E nós vamos agora entregar uma pequena lembrança do professor. Esse é o nome do nosso carinho, professor. Nossa, eu fico não só emocionado. Fiquei muito agradecido. Nossa, muito obrigado por carinho. Uau! Muito obrigado. Obrigado.